São os livros escritos pelo apóstolo Paulo inspirados. Veja 1 Coríntios capítulo 7, verso 12. A maior parte do cristianismo evangélico conservador acredita no que é chamado de inspiração verbal e plenária das Escrituras, o que significa que cada palavra da Bíblia é soprada por Deus, segundo a Timóteo capítulo 3, verso 16. Se os críticos da Bíblia podem afirmar que 1 Coríntios capítulo 7, verso 12 não é inspirado, mas apenas a opinião de Paulo, que outras passagens podem eles afirmar ser a opinião de um autor humano e não o comando do autor divino? Esta questão atinge o coração da autoridade bíblica. Paulo escreveu esta carta a um grupo de cristãos que moravam em Corinto, uma cidade muito corrupta. Parte dessa corrupção devia-se à presença do templo de Afrodite, local que abrigava mais de 1000 prostitutas do templo. Foi nesse cenário que Paulo fundou a igreja em Corinto. De fato, muitos da congregação saíram do estilo de vida imoral dessa cidade. Essa igreja era composta de ex-fornicadores, ex-idólatras, ex-adúlteros, ex-homossexuais, ex-ladrões e ex-bêbados. 1 Coríntios capítulo 6, versos de 9 a 11. Quando Paulo entra no capítulo 7 de sua carta, ele está respondendo a uma pergunta que a igreja tinha a respeito de relações sexuais entre homens e mulheres. Dado o clima social em Corinto, os membros dessa igreja achavam que seria uma coisa boa que todos permanecessem celibatários. Paulo concorda que o celibato é uma coisa boa e até mesmo afirma que deseja que mais pessoas fossem celibatárias, assim como ele era. Paulo não está depreciando o casamento, mas apenas afirmando os benefícios óbvios que a solteirice proporciona para o ministério. Paulo menciona que ser solteiro é um dom de Deus, mas nem todos têm esse dom. Versículo 7. Para aqueles atualmente casados, Paulo diz para permanecerem assim. E no versículo 10, Paulo diz, não eu, mas o Senhor. Isto significa que Paulo está entregando aos da igreja de Corinto um comando direto de Jesus. Este comando vem do ensinamento de Jesus nos evangelhos, em particular em Mateus capítulo 5, verso 32. Finalmente, no versículo 12, Paulo se dirige aos casamentos mistos, ou seja, aqueles entre um cristão e um não cristão. Dado o ambiente prevalecente, os cristãos poderiam ser tentados a se divorciarem dos cônjuges descrentes, achando que ao fazerem estariam se purificando. Paulo diz ao cônjuge crédulo que permaneça com o incrédulo, com o comentário de que o comando vem dele, não de Jesus. Entretanto, Paulo não está oferecendo a sua própria opinião aqui. O que ele está dizendo é que Jesus nunca abordou esta questão diretamente durante o seu ministério terreno. Os evangelhos não contêm qualquer ensinamento direto de Jesus abordando a situação de um cônjuge crente casado com um incrédulo. Jesus deu apenas uma razão legítima para o divórcio. Mateus capítulo 5, verso 32 e Mateus capítulo 19, versículo 19. E ser casado com um descrente não foi essa a razão. Portanto, a melhor resposta é que Paulo forneceu nova revelação a uma área que Jesus não tratou especificamente. É por isso que Paulo diz, eu, não o Senhor. Em outras palavras, eu, não Jesus, estou lhe dando este comando, embora seja baseado nos princípios que Jesus ensinou. Por mais extenso que o ministério de Jesus tenha sido, ele não articulou tudo sobre a vida cristã. É por isso que ele comissionou os apóstolos a continuarem o seu ministério depois de sua ascensão. E é por isso que temos a Bíblia inspirada por Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo foi responsável por grande parte da nova revelação, embora, em última análise, essas revelações tenham vinda do Espírito Santo. Em muitas de suas epístolas, Paulo revela mistérios. A palavra mistério é um termo técnico que significa uma verdade não revelada anteriormente, que agora é revelada, tal como a igreja sendo composta de judeus e gentios. Romanos capítulo 11, verso 25, ou o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Paulo está simplesmente nos dando revelações adicionais a respeito do casamento, sobre as quais Jesus não entrou em detalhes. Esta foi uma apresentação do Ministério God Questions Português.
O Ministério God Questions busca glorificar o Senhor Jesus, fornecendo respostas bíblicas às perguntas de hoje através da internet. Visite-nos online www.godquestions.org/português.